Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez, vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Mais uma vez, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Convidar o pastor Maurício para fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela maneira graciosa como o Senhor tem estado e cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado, concedido sabedoria ao conselho dessa igreja, na administração dos recursos que são colocados à disposição do Teu reino. Que possamos, Senhor, a cada decisão, a cada encaminhamento tomado, glorificar o Teu nome e sermos abençoadores para aqueles que necessitam, para que outros campos sejam abençoados, trabalhos missionários sejam abençoados, novas igrejas sejam plantadas e assim, Senhor, possamos progredir de maneira que o Senhor esteja à nossa frente e nos abençoando. Nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado assim. E nós choramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, nos lembrando dos seus maravilhosos feitos e cantando: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo os teus maravilhosos feitos, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, canta minha alma, então a ti, Senhor.
grandioso és tu. Canta minha alma, canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneras, o teu poder em glória proclamar. Nossa alma canta, canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim, me livrou e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue, carne, sangue precioso de Jesus Cristo. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Em resplendor e glória, Jesus abrir as portas das mansões. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Sim, Senhor, tu és grande. Que possamos te louvar, Deus, e reconhecer a tua grandeza dia após dia, Senhor. Tu és o merecedor do nosso melhor, da nossa excelência, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, do nascente ao poente. Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem
a sua glória acima deste céu. Quem é como nosso Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Não há. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor e o Senhor nos cura. Deus do pó levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril e dela faz alegre mãe de filhos. Não há outro Deus. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Não há, não há. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo é quem traz essa verdade aos nossos corações. O Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo e ser engrandecido em nosso meio, Senhor. O Senhor reina entre nós. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Pai. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós Te agradecemos, Deus, e Te pedimos que o Senhor nos dê mais uma vez sensibilidade, Senhor, para a gente perceber a Tua presença, para vivermos em gratidão a Ti por todos os Teus maravilhosos feitos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e que possamos mostrar as virtudes do Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, Senhor, para que aqueles que estão ao nosso redor se dobrem a Ti e Te adorem, Senhor, e reconheçam que o Senhor Jesus reina. Se você puder cantar mais uma vez, Ele reina. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, sentado à direita de Deus Pai, acima deste céu.
acima deste céu, mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Sim, Senhor, a despeito dos nossos planos, dos nossos sonhos, queremos fazer esse pedido, Senhor. Nos enche de Ti, Deus, de sabedoria, de discernimento, de conhecimento. Nos enche do Teu Santo Espírito, para que a gente seja convencido, convertido a cada dia, Senhor, aos Teus caminhos, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Te pedimos também que o Senhor aceite os louvores do Teu povo, para a Tua honra, para a Tua glória, para que os Teus feitos sejam conhecidos e louvados, Senhor, por meio de nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos agradecidos em tudo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amém. Nós queremos convidar as crianças aqui à frente. Nós iremos orar por elas. Graça e paz, amada igreja. Enquanto as crianças estão chegando, só para reforçar, pastor, esse momento que nós teremos com os pais no próximo domingo é muito importante, né? Então, desde os menores até 10, 12 anos, né, que é o nosso departamento infantil, comporta, você é o nosso convidado. A ideia é que quando a gente faça a divisão das salas, todos podem ir. Quando for 11h30, mais ou menos, perto já de nos despedirmos, estaremos esperando pelos pais. É um bate-papo rápido, onde nós queremos apresentar o plano de estudo das crianças desse ano, né? Queremos andar de mãos dadas com vocês nessa trajetória tão importante, né? Nessa missão que Deus nos chamou. E também falar um pouquinho, ouvir, fazer indicação de livros. Vai ser um momento muito importante e contamos com a presença de todos. Amém. Vamos então orar pelas nossas crianças. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos, das nossas filhas. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando este momento de ensino, de edificação, que as nossas crianças possam aprender a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor, assim, abençoe as famílias nesse propósito, nos abençoe como igreja nesse propósito e como departamento também. Que o Senhor esteja abençoando a sociedade interna que cuida das crianças, esteja abençoando o Senhor e dando direção em tudo. Nós choramos agradecidos e pedindo também que o Senhor esteja nos conduzindo aqui, na edificação da Tua igreja, nos abençoando com a Tua palavra. É assim que nós choramos em nome de Cristo. Amém. Capítulo 1 do livro de Tiago, a partir do verso 19. Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua,
antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o bondoso Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Meus irmãos, esse texto, assim como todo o livro de Tiago e assim como o início do capítulo, nos serve para lembrar que a nossa fé, a nossa vida com Deus, não está e não deve ser apenas coisas que a gente sabe, não deve ser apenas informações que temos da Bíblia ou alguns textos que eventualmente tenhamos memorizados, mas a nossa vida com Deus deve, antes de tudo, ser refletida na maneira como vivemos, naquilo que fazemos. A nossa vida, aquilo que pensamos e aquilo que falamos é muito importante, mas o que fazemos, aquilo que realmente é posto em prática, serve-nos de filtro para dizermos a nós mesmos e a quem nos conhece, se aquilo que pensamos e falamos realmente faz parte da nossa vida. É bem possível que haja um descasamento entre aquilo que a gente fala, entre as palavras que a gente emite e a nossa conduta. E, eventualmente, as pessoas que nos conhecem e até aquelas que conhecem há pouco tempo estão sempre fazendo essa análise. Quando a gente abre a boca para falar, as pessoas começam a avaliar se quem somos, se o que fazemos realmente bate com aquilo que a gente está falando. E eu não estou só falando de pessoas, de repente, do seu convívio, que nem saibam que fé você professa ou coisa do tipo. Eu estou falando da sua conduta de maneira geral, em tudo que você é e faz, em cada relacionamento que você tem, em cada negócio que você fecha, em cada abordagem que você faz. Tudo isso expressa e revela de que maneira você vive para Deus. Portanto, o livro de Tiago, e especialmente esse trecho, ele vai nos lembrar que a nossa vida com Deus não pode ser apenas palavras, pensamentos e reflexões, e muitas reflexões, mas, acima de tudo, atitudes, ações pautadas e efetivamente pautadas naquilo que a gente diz professar, naquilo que a gente efetivamente crê. Logo na sequência, no capítulo 2, Tiago vai evoluir no seu argumento, e já vai dizer que se a nossa fé não se desdobra em ações, ela é uma fé morta. Então, Tiago está caminhando para nos levar a essa compreensão. Mas vamos ao texto, nós vamos termos desse texto lições preciosas na manhã de hoje. Ele começa falando sobre aquilo que devemos saber. Sabei, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e se irá. Esse verso, logo o verso 19, ele vai servir para dividir a explicação que vem a seguir. Essa é a conclusão que Tiago quer que a gente chegue. Você precisa ser pronto para ouvir, e precisa ser tardio para falar e para se irar. E ele começa a desdobrar isso a partir do versículo 20. E ele começa já explicando o porquê. Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele está falando da segunda parte do que ele se refere quando diz que devemos ser tardios para falar e para se irar. E por que isso? Porque a nossa ira, a ira do homem, a ira dos homens, não é capaz de produzir a justiça de Deus. Verso 21, pelo que recebei, acolhei, acomodai, com mansidão, a palavra em vós implantada. Ou seja, para que a justiça de Deus se revele em nós, é necessário ouvirmos a palavra de Deus, recebermos a palavra de Deus, acolhermos a palavra de Deus, mas não apenas recebermos e acolhermos, mas fazendo isso com mansidão. Domingo passado eu mencionava que a mansidão é o recipiente adequado para você armazenar a palavra de Deus. Assim como você prefere servir o alimento num prato, a água num copo e não o inverso, o recipiente adequado para você armazenar e se prover e assim oferecer a palavra de Deus é a mansidão. Ou seja, não é apenas receber a instrução, não é apenas receber a informação,
mas é acomodá-la no coração com mansidão. E essa mansidão, ela está atrelada a um outro processo que deve acontecer ao mesmo tempo. Recebei a palavra com mansidão, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo o vestígio do mal. Não é apenas receber a palavra de Deus, não é apenas receber alguma coisa, mas é deixar outras coisas. O presbítero Vitor orava dizendo: Espírito Santo, encha-nos da Tua palavra, que o Senhor nos habite, nos invada, nos tome por inteiro. Para que isso aconteça, segundo a instrução do apóstolo Tiago, é necessário que a gente abra espaço, irmãos. Talvez você esteja completamente preenchido de tantas outras coisas, mas para que a palavra de Deus seja recebida por você e com mansidão, esse processo de despojamento precisa acontecer. Talvez você ouça a palavra e ela não encontre lugar em você, porque você já está preenchido. Não há espaço em você para o que você está ouvindo, portanto, você ouve, mas não recebe. Você ouve, mas não tem espaço em você para acolher. E esse processo de mansidão, esse processo de substituição, eu me esvazio à medida que vou sendo preenchido. Eu abro espaço na medida em que vou sendo revestido de novo, completado novamente. Essa ideia de despojar-se, ela também se encontra nos ensinos de Paulo, quando Paulo se refere à pessoa de Jesus Cristo. Se é que, de fato, temos aprendido da parte do Senhor, Efésios 4, versículo 20, então nós já sabemos que ouvir ao que o Senhor Jesus Cristo diz, aprender da parte de Cristo, significa despojar-se do velho homem e revestir-se de uma nova identidade em Cristo Jesus. É preciso abandonar uma determinada realidade do coração, e Tiago vai dizer que realidade é essa: toda sorte de imundícia, todo o vestígio do mal. E aqui eu repito para os irmãos aquela doutrina que mencionávamos, tão cara para a fé protestante. Nós entendemos que, dentre outros aspectos da nossa fé, o pecado fez com que os homens, com que a humanidade se tornasse completamente e totalmente depravada. Significa, conforme o início de Tiago ele diz, que toda a boa dádiva e todo dom perfeito procedem de um único lugar. Portanto, se há bondade em mim, se há bondade em você, é porque o Senhor, o Pai das luzes, compartilhou a sua bondade conosco. Não existe bondade em mim separada de Deus. Não existe bondade em você separada de Deus. Ele é a fonte de toda a bondade, toda a boa dádiva procede dele. Portanto, devemos nos despojar daquilo que, não sendo dele, toma espaço no coração da gente. Toda sorte de imundícia, todo vestígio do mal, despojar-se disso. Colossenses ele vai dizer, capítulo 3, versículo 5 em diante, matai, ou seja, a vossa natureza terrena. Aniquilai a vossa natureza terrena. 1 Pedro 2, do verso 1 ao verso 13, ele vai dizer a mesma coisa. Despojai-vos de toda maldade, de toda ira, de toda malignidade. Ou seja, se dermos ouvidos àquilo que naturalmente nasce do coração da gente, tem muita coisa da qual a gente deve se despojar. Por isso que a palavra, tanto no texto grego quanto na tradução em português, ela traz a ideia de um processo, é despojando-vos. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. É algo que precisaremos estar fazendo durante toda a vida, à medida que vamos acolhendo a palavra de Deus e assim vamos sendo instruídos pelo Senhor. Algo novo precisa ser deixado, algo novo precisa ser deixado de lado, e assim, despojando-nos, vamos sendo preenchidos pelo Senhor, vamos sendo guiados por Ele. Portanto, despojar-se, segundo a instrução de Tiago, é abrir espaço para aquilo que ouvimos da parte do Senhor, para acomodarmos da melhor maneira a instrução do Senhor, para que ela ali permaneça e ali ela dê bons frutos. É como você comprar algo muito valioso, algo de muito valor para você, de muita estima para você, e você ter aquela coisa tão preciosa, de repente um bem, um relógio, uma joia, eu não sei, e você não vai pegar aquilo e jogar em qualquer lugar da casa. Você vai guardar no melhor lugar, você vai separar, de repente você vai arrumar todo o armário para acomodar uma única peça nova que você comprou. Você olha para aquele armário e vê tudo bagunçado e você diz: o meu armário do jeito que está,
não é digno de receber esse vestido novo que eu comprei. Então vou arrumá-lo todo, vou tirar tudo que está aqui, vou dar uma ajeitada geral e vou botar essa peça no lugar. Então, despojando-nos de tudo aquilo que, não sendo da parte de Deus, toma conta do coração. E ele volta a dizer, esse processo de receber a palavra e despojar-se do velho homem, está também descrito em Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, quando ele começa a dizer que o Evangelho é poder de Deus, não é algo do qual a gente deva se envergonhar, mas não apenas é o poder de Deus, mas é por meio do Evangelho e do poder do Evangelho que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Portanto, a justiça de Deus não é produzida, não é operada pela ira do homem, mas ela é produzida, ela é revelada de fé em fé. E a fé, segundo Paulo, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, para que sejamos prontos para ouvir, nós precisamos receber a palavra, acomodá-la no coração à medida que vamos nos despojando de tudo aquilo que a confronta e que é contrário a ela, abrindo espaço para sermos guiados e conduzidos pela instrução do Senhor. Mas para que sejamos prontos para ouvir, precisamos mais do que receber a palavra. Precisamos mais do que acomodá-la bem no coração. Nós precisamos, segundo diz Tiago, precisamos ser cumpridores dessa palavra. É mais do que recebê-la, é mais do que acomodá-la bem, mas é agora nos tornarmos cumpridores dessa palavra. E não somente ouvintes. E Tiago vai dizer, porque se apenas ouvimos e não cumprimos, nós estamos apenas nos enganando. Portanto, receber a palavra com mansidão e nos tornarmos cumpridores dela, e não apenas ouvintes, evitará que estejamos diante do Senhor, enganando a nós mesmos. Porque esta palavra que recebemos e que somos desafiados a cumprir, esta palavra, diz Tiago, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, se você quiser abrir, está dito o seguinte, irmãos. O desafio, capítulo 7, a partir do versículo 21. Jesus diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Não apenas ouvirmos, mas praticarmos, não apenas escutarmos e acharmos o quanto é bonito a mensagem de Jesus, as palavras do Evangelho, mas acomodarmos no coração, e a imagem que Jesus utiliza aqui é nós acomodarmos a palavra, cavando, ou seja, a ideia de abrir espaço aqui é atrelada à imagem de uma base de sustentação, de uma residência, de uma casa. Então eu vou cavar até encontrar a rocha, e todo esse espaço que eu cavei eu irei preencher da instrução da palavra, e assim essa casa estará bem amparada, bem estruturada, e as dificuldades virão, as lutas se levantarão, mas a casa não vai ruir, ela não vai cair, porque ela está de pé, ela está bem edificada. Portanto, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Mais um texto, Lucas capítulo 6, a partir do verso 45, abra comigo. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 45, diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala
do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Observe aqui a imagem que eu mencionava. Ele edificando uma casa, ele cavou, ele abriu uma profunda vala, e ali lançou o alicerce, ou seja, ele despojou-se daquela areia que estava ocupando aquele lugar, que não iria segurar a sua casa, e ele cava, é uma vala profunda, e agora ele cavando e abrindo espaço, ele preenche aquele espaço, e agora com o alicerce adequado, e agora as lutas podem vir, as dificuldades podem se levantar, que essa casa estará e ela permanecerá de pé. Portanto, meus irmãos, para que sejamos prontos para ouvir, é necessário recebermos a palavra, mas mais do que isso, é necessário sermos cumpridores dessa palavra, praticantes dessa palavra. E o verso 23 nos traz uma imagem para nos fazer entender melhor isso. Ele diz que, retornando para Tiago, irmãos, a partir do verso 23, ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora, preste atenção que ele diz: aquele que é ouvinte e não pratica é semelhante àquele que contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Veja de como ele muda a imagem e a figura aqui. Aquele que ouve agora é comparado àquele que vê. Aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que vê, se afasta do que viu até esquecer do que viu. Preste atenção a esse movimento que ele está descrevendo aqui, essa ideia de afastar-se. Eu estou vendo uma imagem, ou seja, quando alguém fala algo para você, no momento em que ela termina de falar, você pode permanecer em silêncio e decidir que aquilo não terá nenhum efeito sobre você. Se ouvir um sermão, uma repreensão de quem quer que seja, a pessoa terminou de falar, você decidiu que aquilo não terá nenhum efeito sobre a sua vida. Agora, quando você vê uma imagem, e às vezes você vê alguma reportagem, alguma cena difícil de você diluir na sua mente, demora para você esquecer, mas você esquece. E ele muda o sentido, ouvir e ver. Se eu vejo algo, se algo está diante de mim, e muitas vezes para que eu decida que aquilo não vai alterar a minha vida, eu preciso me ausentar daquilo, e até me esquecer daquilo ali. Então ele está dizendo: quem ouve e não pratica é semelhante a quem vê, se vai e esquece. O detalhe do texto é que quem ouve, ouve a palavra. Mas na figura ele está dizendo que é semelhante àquele que ouve a palavra e não pratica, aquele que vê a si mesmo. Não é ver qualquer coisa. Você está vendo a si mesmo. E diante do que você vê, você decide desviar o olhar, e agora você decide esquecer daquilo que você viu. E é como se Tiago estivesse dizendo que, ao observarmos a palavra, ao recebermos a palavra, e antes de acomodarmos essa palavra no coração, quando ela está diante de nós, quando ela está nesse lugar onde estamos observando ela, antes de decidirmos o que fazer com ela, nós estamos como se estivéssemos diante de um espelho, e podemos enxergar de que maneira o Senhor deseja que seja a nossa vida, de que maneira o Senhor estabeleceu que fosse a nossa vida. E eu olho isso diante de mim, eu vejo isso na palavra, e eu rejeito isso. Então eu me ausento e me esqueço. Então Tiago está dizendo: meus irmãos, se você pôde ver a alegoria que ele utiliza aqui, nessa imagem, ele está dizendo: você viu a si mesmo na palavra, e por causa do que viu, você decidiu que isso não teria parte em você. Portanto, você se afasta e você esquece, porque você não tem o desejo de acomodar aquilo no coração. Você não tem o desejo de alterar a sua vida, de despojar-se, quem sabe,
do conceito que você decidiu atrelar a si mesmo. Quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu gostaria de ser, o que eu acho que poderia ser, em detrimento daquilo que Deus disse que você é. Então a palavra me diz quem eu sou, de que maneira eu devo ser, mas eu prefiro me afastar disso e me esquecer disso e ser guiado pelo meu próprio coração, por aquilo que eu decidi não deixar pelo caminho. Vai permanecer comigo, e qualquer coisa que venha da parte de Deus, eu irei rejeitar se for mexer nisso que eu decidi que era importante para mim. Portanto, ele está dizendo, se praticamos a palavra, significa que a ouvimos. E se a ouvimos, significa que nós a acolhemos no coração. Então ele está trazendo essa ideia de que nós podemos ver na palavra um retrato do nosso próprio coração. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que nós gostamos de estudar muitas coisas, menos estudarmos a nós mesmos. Confrontarmos realmente esse lugar que ninguém mais tem acesso, até quem conheça você profundamente, não tem acesso ao que se passa no seu coração e na sua mente como você. E ele menciona que a gente gosta de aprender muitas coisas novas, mas não gosta de aprender sobre a gente. Não gosta de avaliar os próprios padrões do coração. E de compreender por que tantas vezes, durante tantos anos, a gente continua rejeitando de maneira consistente aquilo que a gente tem ouvido do Senhor. Quando estudamos a palavra, irmãos, quando nos aprofundamos no que a Bíblia diz, é inevitável que estejamos nos olhando no espelho. E talvez você não goste do que você está vendo, mas aí vem a outra advertência. Ninguém está vendo, além de você e de Deus, o que só você está vendo. Coloque-se diante do Senhor humildemente, porque Ele concluirá essa primeira etapa dizendo, bem-aventurado, no que fizer, aquele que atenta para a lei perfeita, aquele que persevera para a lei da liberdade, não sendo um ouvinte que se esquece, mas aquele que executa a obra. Bem-aventurado aquele que, para ser pronto para ouvir, ele recebe a palavra, ele a pratica, mas ele não apenas pratica, ele é atento a tudo que ela diz. E ele não apenas é atento e pratica, mas ele persevera nisso. Perceba que há sempre um passo adiante. É possível que você tenha praticado por um tempo, é possível que a palavra tenha tido importância por você por um tempo, mas perseverar nisso, irmãos, é o grande desafio da nossa vida. É achar que isso é importante todos os dias da nossa vida. Portanto, ele está dizendo, bem-aventurado no que fizer aquele que atenta e que persevera para a lei perfeita, para a lei da liberdade. E tanto a ideia de lei perfeita, quanto a ideia de lei da liberdade, é exatamente o que a palavra recebida e praticada se torna para quem se submete a Deus. Então, essas duas expressões, elas têm relação com essa palavra que recebemos e que praticamos. Elas se tornam isso para nós. Quando praticamos a palavra de maneira humilde, de maneira obediente, nós nos deparamos com a perfeição do Evangelho de Cristo. Quando praticamos a palavra, nós encontramos verdadeira liberdade dos nossos pecados e daquilo que aflige o nosso coração. Portanto, irmãos, bem-aventurado no que fizer aquele que, para ser pronto para ouvir, ele recebeu a palavra, ele praticou a palavra, mas ele faz isso com atenção. Como Moisés disse, se praticares, se atentares, se ouvires, se vocês ouvirem diligentemente, cuidadosamente, detalhadamente, procurarem compreender no detalhe aquilo que o Senhor fala para vocês, sejam atentos àquilo que a palavra de Deus diz, porque você não quer fazer a vontade de Deus parcialmente, você não quer correr o risco de estudar um edital para passar na prova do concurso, você não quer correr o risco de ter deixado de observar um único item que foi responsável pela sua reprovação. Então você pega aquele edital e você devassa ele, você quer compreendê-lo todo, todos os detalhes. Então sejamos atentos naquilo que a palavra de Deus diz, mas não só atentos, sejamos perseverantes, que esse é o grande desafio. Mas a maneira como esse texto termina, irmãos, esse capítulo 1, nos faz compreender algo surpreendente. Ele fecha no versículo 26 dizendo,
Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. E o verso 27, ele diz de como é que a gente evita isso. Perceba que a partir do verso 21 até esse versículo, o verso 25, nós temos Tiago nos ensinando sobre como sermos prontos para ouvir. Não é estarmos prontos, é sermos prontos. Como sermos prontos para ouvir? Como? Aí ele diz, receba a palavra com mansidão, pratique a palavra de maneira atenta e seja perseverante em tudo isso. Aí você está pronto, você é pronto para ouvir. Primeira etapa, mas tem a segunda etapa. Porque na medida em que você é pronto para ouvir, você se torna tardio no falar e tardio em se irar. É um efeito, é algo que decorre de. E ele encerra esses dois últimos versículos, 26 e 27, falando exatamente dessa segunda parte. Todo homem seja pronto para ouvir, e a segunda parte é tardio para falar, tardio para se irar. E por isso no verso 26, Tiago já pula na caixa dos peitos dizendo, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vazia, é vã. Porque se não refreamos a língua, irmãos, nós podemos fazer o raciocínio invertido. Significa que não recebemos a palavra, significa que não a acomodamos no coração, significa que não nos tornamos praticantes dela, significa que não somos atentos àquilo que o Senhor diz e que sequer temos perseverado em qualquer coisa que tenha relação com Deus. Portanto, aquele que não refreia a sua língua, ele suprimiu de si, da sua relação com Deus, todas essas etapas. Ele não considera importante aquilo que Deus diz, importante é o que eu tenho a dizer. Portanto, você que é crente e que diz que é bom e que tem paciência, vai ter que me ouvir. E não é incomum encontrarmos, inclusive no seio da igreja, quem queira usar contra você a sua bondade. Você não é crente? Você não é paciente? Então você não pode reagir assim. Já pensou, irmãos? Você não é crente, você deveria ser bom. Eu já fui mais advogado do que pastor. Hoje, com a graça de Deus, eu sou mais pastor do que advogado. Mas certa vez eu fiz uma série de audiências e se acumularam quase 30 audiências. E eu não tinha recebido nenhuma, doutor Felipe. E eu inventei de cobrar. A quem havia me contratado, eu disse, por favor, acumulamos demais o valor das audiências e eu preciso receber. E a resposta foi muito inusitada. Você não é pastor? Ele disse, sou. E você está me cobrando? Eu disse, é porque você não me chamou para fazer um culto, você me chamou para fazer audiência. Eu preciso receber. Não é incomum, irmãos, que as pessoas peguem a sua boa vontade, a sua fé e queiram usar isso contra você. Tenha sabedoria e prudência nisso. Tenha sabedoria nisso. Peça a Deus discernimento. Para você também, de repente, não ser achado fazendo o contrário. Achando que porque é crente, o outro é crente, você vai tratá-lo feito um besta. Tenha discernimento e sabedoria da parte de Deus. Quando você empenhar a sua palavra, empenha como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Não diga coisas por dizer, não faça coisas por fazer. Seja sério e correto em tudo que fizer. Porque Deus tem palavra, o seu povo também tem. Portanto, ele está dizendo, aquele que não refreia a sua língua, não recebeu a voz de Deus. Não despojou-se de nada. Não abriu mão de nada que diga respeito ao que ele acha de si. Ele não refreia a sua língua. E o que é mais interessante ainda é que quando ele termina esse primeiro verso 26, falando que se não refreamos a nossa língua, a nossa religião é vã, no verso 27, aí ele dá um salto que a gente fica num primeiro momento sem entender. Quando é que a nossa religião, ao contrário de ser vã, ela é pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai? E aí ele diz, verso 27, quando a nossa fé, ela se desdobra, quando a nossa prática da palavra nos faz ser achados no lugar da aflição do outro. E aí ele vai mencionar
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Como assim? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar. Seja pronto para ouvir, receba a palavra com mansidão, despoje-se de toda a sorte de imundície e todo o vestígio de maldade que habita em mim e em você, e se torne cumpridor da palavra, de maneira atenta, de maneira diligente, e persevere nisso. Mas não só isso, entenda que tudo que você fala diz respeito a quem você é. Portanto, se a palavra de Deus habita em você, então você tem sim domínio de si, você pode sim refrear a sua língua, e você deve ser achado em tudo que diz, na casa da aflição do outro. E agora eu quero fechar, irmãos, esse momento, fazendo uma pergunta para você. Por que ouvir é melhor do que falar? Que relação é essa que ouvir tem com o Evangelho de Cristo? Porque para a mensagem de Jesus, ouvir. Porque veja que seja pronto para ouvir. Esse ouvir aqui não é ouvir a palavra. Porque ser pronto para ouvir já exige de mim e de você receber a palavra. Seja pronto para ouvir o outro. E ele termina o verso 26 e o verso 27, deixando claro isso. Quando eu sou pronto para ouvir, eu ouvirei as aflições dos meus irmãos. Então o verso 27 fecha dizendo que esse seja pronto para ouvir, não é ouvir a pregação, mas ser pronto para ouvir já pressupõe que você foi tomado por aquilo que o Senhor diz. E quando a necessidade do outro, e quando o outro aborda você, ele não encontra você vazio. Quando as aflições e demandas do mundo chegam até você, você já recebeu a palavra, você já despojou-se um pouco mais de si mesmo, você já é cumpridor da palavra, você já é atento e perseverante em tudo aquilo que o Senhor diz. Isso torna você alguém pronto para ouvir. E para ouvir o quê? A dor do outro, as demandas do mundo, da vida em comunidade, do corpo de Cristo. E por isso ele encerra o capítulo 1 falando das aflições do órfão e da viúva. É a quem devemos ouvir, irmãos. E só a palavra devidamente acomodada no coração. Somente a palavra de Deus nos colocará nesse lugar indesejado, que é a dor do outro, que é a aflição de muitas pessoas que muitas vezes nem conhecemos. Então, para o Evangelho de Cristo, para a mensagem do Evangelho, eu e você não pode ser encontrado vazio diante da aflição do outro. Eu preciso, para que eu esteja pronto, seja alguém em condições de oferecer verdadeiro socorro. Receba a palavra, acomode-a no coração, pratique a palavra, e quando as demandas surgirem, você será achado no lugar certo, dedicando a sua vida e o seu tempo àquilo que importa. Imagine você pegar todo o recurso que você tem e fazer um grande investimento, como sendo uma grande aposta. E tem um monte de gente trader atualmente, não sei se eu mencionei correta a palavra. As pessoas fazem grandes compras de ações, investimentos. Tem hora que dá muito certo, tem hora que dá muito errado. Imagine você pegar todo o seu recurso, toda a sua provisão, toda a sua poupança, e você fazer uma aposta, um investimento, e todo ele dá errado, e você perder tudo. Quando eu tinha uns 12 anos, eu perdi um boneco, numa mudança. Nunca esqueci, um boneco. Já era para ter esquecido isso. Ninguém gosta de perder nada, irmãos. Ninguém gosta de perder. Sofri horrores, porque no meio da mudança o boneco caiu em algum lugar. Ninguém gosta de perder nada. Mas estamos aqui pensando no seguinte: eu quero investir, pegar a minha vida e dedicá-la e colocar nesse lugar onde valerá a pena colocá-la. Onde, quando os anos passarem, eu não me arrependa do investimento que fiz com o ativo mais importante que temos,
que é a nossa vida. E segundo a mensagem do Evangelho, o que dá importância à palavra de Deus no meu coração não são as pomposidades da igreja ou da religião, mas nós sermos achados nesse lugar. Olha como Tiago descreve esse ambiente de ouvir o outro, visitar os órfãos e as viúvas. Visitar é se colocar junto, é se abrir para acolher a demanda do outro, mas não só isso, é estar pronto para isso, é estar cheio de Deus, é estar revestido dele e ter o que oferecer. Portanto, seja pronto para ouvir. E se tudo aquilo que você tem muita vontade para falar não procede de Deus, não se ampara nele, em nome de Jesus Cristo, guarde para você. Abra-se a estar nesse lugar, na necessidade do outro. Mas não só nesse lugar. Esteja pronto para estar lá. A palavra de Deus calçando você. Você tratando o seu coração, você avaliando a sua vida todo dia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou procrastinando, eu não tenho me dedicado corretamente, eu não tenho lido a Tua palavra, eu não tenho tido tempo de oração, a minha vida está tão corrida, tanta luta, tanta adversidade. Mas, Senhor, eu quero ser achado nesse lugar, onde a Tua palavra me move a ter o que oferecer. E eu seja achado, eu e você, como igreja, nesse lugar que houve. E quando Jesus estava naquela ocasião em que foi confrontado pelo doutor da lei, e ele conta a parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta para ele: quem é o meu próximo? E ele conta a parábola e no final ele pergunta: quem é o próximo daquele que estava caído? Sabe por que Jesus faz essa pergunta, irmãos? Porque ouvir é melhor do que falar. O que você tem a dizer é importante, mas abrir-se com um canal, se tornar ouvido de Deus para a dor de alguém e ter a instrução do Senhor para oferecer, isso é um milagre, irmãos. Que eu e você não sejamos achados na hora da dor de quem está próximo de nós, que nem eu nem você sejamos achados vazios, que diante da dor do outro, eu e você tenha do Senhor a oferecer, que sejamos achados preparados, cheios do Espírito Santo e assim guiados por Ele, porque senão, irmãos, a gente só fala besteira, só fala do que acha, e do que a gente acha e do que se acha nesse mundo, o mundo já está cheio. Precisamos dessa semente diferente, que não brota naturalmente nem no meu nem no seu coração. A palavra de Deus está diante de você, está diante de mim, na manhã de hoje. Que possamos ouvi-la, recebê-la e praticá-la. E assim sejamos achados nesse lugar que ouve mais e que fala muito menos. Amém, irmãos? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito e amado, abre os nossos ouvidos, Senhor, para Te ouvirmos primeiro. E assim possamos nos tornar pessoas capazes de ouvir, capazes, Senhor, de acomodar a dor do outro e ser auxílio verdadeiro, não guiados pelas nossas paixões, pelos nossos conceitos, mas dirigidos pela Tua palavra, submetidos a tudo que o Senhor diz, e assim sermos instrumentos de acolhimento, e como igreja do Senhor, sejamos achados no lugar da aflição do outro. Guia-nos assim, Senhor, para termos corações que recebem a Tua palavra, e assim nos conceda, Pai, na prática, escolas dominicais de pessoas cheias de desejo de aprender a Tua palavra, porque não tem sido assim, Senhor. Reuniões de oração e de doutrina cheios de pessoas desejosas
de receber e acomodar a Tua palavra, porque não tem sido assim, Senhor. Portanto, meu Deus, que a gente não apenas ouça, mas pratique, para que a nossa religião não seja só aparente, não seja vazia. É assim que te oramos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém.